Vamos lá, pessoal. Hoje gravando mais um podcast da Santa Casa para falar um pouco sobre doença mental, né? No mês de janeiro, normalmente se trabalha a prevenção das doenças mentais. E hoje, mais uma vez, eu trago aqui um profissional, né? O Marcos Aurélio Alves Filho, que é psicólogo aqui da Santa Casa, que trabalha com a gente há bastante tempo, para falar sobre 3 assuntos que a gente achou interessante trazer para a população, para a comunidade em geral. Para a gente poder discorrer um pouquinho sobre ansiedade, depressão e crise de pânico, né? Quem nunca talvez tenha passado por uma experiência dessas. Antes da gente começar aqui com o Marcos, eu queria lembrá-los para que vocês possam se inscrever no nosso canal do YouTube e não se esqueçam de acionar lá o sininho, porque toda vez que tiver um podcast novo, você vai ser avisado, você não vai perder nenhuma novidade aqui, tá bom? Então vamos lá, Marcos, mais uma vez bem-vindo, né? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre doença mental, sobre saúde mental e doença mental. Obviamente que a gente gostaria de falar só sobre saúde mental, né? Mas é inevitável que a gente não deixe de falar sobre as doenças que acometem a nossa vida, a nossa saúde mentalmente. A gente teve um podcast onde a gente falou bastante sobre a saúde mental, né? E hoje, pontualmente, eu queria discutir um pouquinho com você 3 aspectos que são bastante importantes dentro da saúde mental e que as pessoas fazem ainda bastante confusão: ansiedade, depressão e crise de pânico. Queria que você ficasse à vontade aí, talvez, para começar a falar sobre depressão. Márcio, é um prazer estar aqui, né, no podcast novamente. Esse podcast com certeza vai ser um sucesso, terão outros, né? E pela oportunidade, né, de falar de temas tão importantes e que muitas vezes a sociedade ela tende a negar, colocar debaixo de um tapete. Sem dúvida. Até por esse positivismo tóxico que a gente vive. O que é esse positivismo? Você tem que estar bem sempre. Ser perfeito. Ser perfeito, você Exatamente. tem que ser forte, você tem que estar bem, você não pode sentir uma tristeza, né? Inclusive, falando de tristeza, aquele filme Divertidamente, não sei se você já assistiu. Já. Excelente, né? Eu acho um barato aquele filme e eu sou fã da tristeza, viu? Naquele filme a alegria me dá um pouco de raiva, né? Ela questiona, né? Que fica a tristeza não. A tristeza, ela faz você pensar, ela faz você refletir. Exatamente. Eu acho que esse é um aspecto importante, porque a gente fala aqui sobre... Nós estamos falando sobre algumas doenças mentais, né? Ou alguns sintomas especificamente de doenças mentais. E aí você já dá uma dica interessante. Olha, para quem não assistiu, vale a pena assistir, viu? O Divertidamente. Ele é altamente instrutivo. Talvez a primeira vez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas da segunda você já vai percebendo quanta mensagem interessante que ela faz, que é esse olhar para os sentimentos, alegria, tristeza, felicidade, assim por diante, né? O Marcos já deu uma boa dica aqui. Vamos lá, Marcos. Então, e entrando nesse caminho, né, nesse percurso sobre os sentimentos, né? Como você mesmo colocou, falando da depressão, da ansiedade, da crise do pânico, é importante a gente diferenciar algumas coisas, né? A depressão, assim como uma crise de pânico, são distúrbios da mente. Tá? Aí a gente está falando de uma parte mais patológica. Tá? Por que distúrbio da mente? Porque ela vai ter tanto alterações mentais quanto alterações fisiológicas. Tá? E aí elas têm as suas diferenças, né? Dos seus sintomas, dos seus sinais. E a ansiedade, ela é um sentimento que faz parte da nossa vida, né? Se pararmos para pensar, se nós não tivéssemos ansiedade, quantas coisas que nós não faríamos, né? O homem da caverna, talvez ele não iria sair da caverna por conta da ansiedade. Ele não iria descobrir o fogo, ele não ia se arriscar, a roda e tal. Então a gente precisa da ansiedade, ela é um sentimento muito importante, tá? Às vezes o que acontece é essa mistura, né? É ansiedade, é crise, pânico. Então vamos lá. Então talvez ficasse um pouco mais fácil para as pessoas que estão nos assistindo, talvez começar um pouco pela ansiedade, né? Uma sugestão. Já começamos com ela, né? Acho que nós começamos aqui o podcast com ansiedade, né? Então é esse movimento, que acho que é isso que é importante, né? A ansiedade ela aparece todas as vezes que a gente tem algo que
pode ter um efeito surpresa, né? Então acho que você poderia começar por aí. Agora mesmo eu tô ansioso, mas é uma ansiedade boa. Né? A ansiedade é que sempre quando a gente vai iniciar uma situação que às vezes provoca uma expectativa, pode provocar um medo, a gente tem ansiedade. Quando a gente fala dessas borboletas no estômago, quem nunca ouviu isso, né? Exatamente. O que são essas borboletas no estômago? É adrenalina, né? Exato. E ela é precisa para nos impulsionar. Então, a ansiedade, ela faz parte, é um sentimento muito importante. Quando a gente fala sobre a questão da crise da ansiedade, ela é mais forte, digamos assim. Ela é carregada de alguns sintomas, que são muito importantes a gente saber. Né? Então, quando a pessoa ela está com uma ansiedade mais acentuada, a ponto de sentir uma taquicardia, sentir uma sudorese. O que é sudorese? Suar as mãos. Né? São os sintomas que você foi falando, os né? Sintomas orgânicos. Exato, tá. Né? Um pensamento mais desorganizado. Né? A gente pode dizer que a pessoa está numa crise de ansiedade. Então. Né? Agora, quando a gente fala do pânico, para além desses 2 sintomas, pelo menos 4 deles, né, são caracterizados. Então, nós temos ali, né, a taquicardia, a sudorese, muitas vezes formigamentos. Então, a pessoa ela sente aquele formigamento no rosto, no braço, e sempre vai estar associado com sentimentos de medo e desespero. Geralmente, a pessoa vai estar pensando assim, poxa, será que eu estou tendo AVC? Será que eu vou ter um infarto? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Então, sempre associado com o sentimento de morte. Então, perceba, quando a gente fala de ansiedade, crise de ansiedade, e aí entra a crise do pânico, que ela é muito mais intensa e com mais sintomas, né? Então, isso é muito importante caracterizar. E a crise do pânico, existe uma questão que chama-se agorafobia, o medo de sentir medo. Eu passo a sentir medo eu antecipo, na verdade, né? Então, é um sofrimento, né, Marcos, na verdade? Não vou sair em público porque eu vou passar mal, ou eu vou desmaiar, ou eu vou perder o controle. Né? A ansiedade, a crise de ansiedade, ela está muito associada com a questão de controle. Exatamente. O não se permitir, essa cobrança interna, esse lado que o ser humano muitas vezes tem severo. Você não pode falhar. Né? Você não pode passar mal, você tem que ser perfeito. Isso tem a ver também com o aspecto cultural, né, Marcos? De algumas sociedades, de algumas nacionalidades, onde a cobrança é maior, inclusive sobre o sexo masculino, feminino, do ponto de vista de gênero, né? Tudo isso também tem relação com a ansiedade, né? Sem dúvida, se a gente parar para pensar, nós vivemos numa sociedade extremamente machista. Exato. Então, assim, a cobrança em cima da mulher é muito alta. Uhum. A mulher, hoje ela tem que trabalhar, mas para além do trabalho, ela tem que ser uma excelente dona de casa, tem que ser mãe e por aí vai. Ela assume várias... E tem que ser aquela coisa de cobrança mesmo, né? Como se tudo que ela fizesse em casa não fosse trabalho. Pois é. E que trabalho, né? Então, tudo isso influencia diretamente mesmo sobre a questão das próprias patologias. Aí a gente já vai para a patologia e não para o sentimento normal, né? Tá. Só retomando um pouquinho disso que você trouxe, por isso que é mais comum a gente observar mulheres com mais crises de ansiedade. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Porque ela acaba tendo uma sobrecarga maior de coisas, de responsabilidades para cima dela. Né? Isso é muito comum na nossa prática em serviço de saúde, né? Ver muito mais crises de ansiedade em mulheres do que em homens, né? Sim, isso de fato, grande parte mesmo são as mulheres. E aí a gente vê o quanto que, quando falamos de saúde mental, não é só a mente, mas o quanto que a cultura, a sociedade, ela interfere, ela impacta diretamente, né? Sobre esses fatores, né? Então, há muitas pessoas que chegam e falam assim, estou tendo uma crise de ansiedade. Claro que a gente não pode deixar de acolhê-las, né? Menosprezar esse sentimento, porque muitas acabam sendo menosprezadas, né? Muito. É aquela ideia assim, você já deve ter ouvido, né, Márcio? Vai carpir um terreno, né? Vai lavar uma louça. Ia ser tão bom, né? Nossa. Se a gente fizesse isso e já resolvesse, né, todos os problemas, né? Eu ia sair lavando louça de todo mundo por aí para resolver os problemas, né? Pois é. Então, ainda a pessoa ela carrega isso, né? Esse tipo de preconceito que parece que não.
mas é muito frequente. Isso é muito triste, inclusive, quando a gente observa, né, que uma pessoa ela é tratada dessa forma, né? Porque ela naquele momento ela está adoecida por aquele sentimento que ela não está sabendo lidar, né? E se você não valoriza, se você não dá o acolhimento devido, isso tende a ser potencializado, né? Sim, sem dúvida. E é importante, né, aproveitando esse mês, né, de conscientização, a gente falar sobre isso, né? Até para que as pessoas que estejam nos assistindo se identifique também. Olha, será que não está demais? Né? Será que eu já não estou entrando para uma crise de ansiedade? O que eu estou fazendo com a minha vida? Exatamente. Que caminho que eu estou levando, né? Acho que isso que você falou é um aspecto extremamente importante, das pessoas olharem para si e falar, opa, acho que isso daqui está exagerado, né? Dela começar a ter essa crítica de que pode estar fazendo mal, que talvez possa, exagerado não no sentido de que ela está exagerando, né? É que aquilo está muito intenso para ela. E aí de buscar ajuda. Acho que esse é um aspecto extremamente importante. E quando a gente fala de ajuda, não é só ajuda medicamentosa, né? É ajuda no sentido também das terapias, que ajudam muito, outras atividades complementares que também ajudam bastante, como, por exemplo, atividade física, né? Reflexologia, a própria yoga, né? Pilates, atividade física, pilates, tudo isso ajuda, mas isso não corrige o problema relacionado ao afeto, ao emocional. Eu tive uma coordenadora na época da faculdade muito querida, que ela falava assim, ela chegava, né, falava pra gente, vejam esses dedos nas minhas mãos, né? Eles são iguais ou são diferentes? São diferentes. Então as pessoas são diferentes. Elas têm algumas semelhanças, mas elas têm as suas particularidades. Então o que isso significa? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, Márcio, eu falar pra você assim, olha, faz uma caminhada que vai melhorar a sua ansiedade, às vezes pra você não vai. Exatamente. Às vezes o seu estilo de vida e as coisas que você está vivendo, você vai precisar de uma psicoterapia, às vezes você vai precisar de um pilates, não vai servir pra você. Tem pessoas que falam, né, tem que fazer academia. Claro que a academia tem seus benefícios, né, fortalecimento, exato. Tudo isso, né, mas não necessariamente. Eu sou uma pessoa, por exemplo, claro que eu iria me beneficiar com a academia, mas eu não me vejo numa academia que é um ambiente fechado. Eu gosto de ambiente livre, então assim, eu adoro fazer uma caminhada, adoro falar sozinho, e isso é uma coisa que eu quero colocar aqui também, porque é um tabu, né? Vira uma piada, mas o que é o falar sozinho? Você falar consigo. Exatamente. Você entrar em contato com você vira piada. Né? Então eu falo sozinho e gesticulo, tá? Mas isso é importante. Então tudo bem, se eu te encontrar no corredor, pode ficar tranquilo que eu vou saber que você está falando com você mesmo. Eu já estou avisando, né, para você saber. Eu acho que é importante essas questões que você está trazendo, justamente até essa tirada que eu dei agora, porque assim, a gente tem que tratar assim, com leveza, mas com muita seriedade isso, porque isso adoece a pessoa, né? E a questão da ansiedade tem muitos fatores que levam ao aparecimento da ansiedade. Dentro de casa, no ambiente de trabalho, na escola, nas relações de moradia, condomínio, seja lá onde for, todos esses lugares são lugares que de alguma forma desencadeiam algum tipo de ansiedade. De risco, né? Principalmente quando o nosso limite a nossa resiliência está baixa, ou quando o nosso potencial de aceitar algo que não é aquilo que a gente queria está muito baixo, né? De não acontecer do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Então isso é muito comum na prática, né? Então é algo que a gente precisa o tempo todo estar se olhando, né? Para que isso realmente não aconteça. E nós, enquanto profissionais, também trabalhamos com muita gente ao nosso redor que a gente pode ajudar da mesma forma, né? Sim. E nós somos energia, né, Márcio? Então isso é importante. Nós temos uma energia mental, né, que é do nosso psiquismo, visto que tenho certeza que em muitos momentos que você não estava legal, às vezes senta uma pessoa do seu lado que tem uma energia boa, você fica bem. E o contrário também, né? Ela chega e te destrói, né? Termina de destruir. Então nós temos essa energia. Quando você está sentado ao meu lado, como que é? Energia maravilhosa. Então tá bom. Né? Porque eu já comecei a ficar preocupado aqui agora, né? A energia é muito boa. Então, só para a gente ir fazendo algumas amarrações, porque o nosso canal ele tenta trabalhar justamente isso, né? As pessoas da comunidade, para que elas possam
entender um pouco melhor sobre o que nós estamos falando, né? Pra gente pode até parecer uma coisa um pouco mais corriqueira do nosso dia a dia, mas a gente quer que o nosso canal ajude as pessoas a pensarem, a refletirem sobre isso. Então, só pra gente dar uma recapitulada, porque eu quero explorar um pouquinho mais depois com você a questão da própria depressão e da síndrome do pânico. A ansiedade, a gente sempre vai ter um pouco de ansiedade, né? Num nível aí tolerável, né, que é possível, sim. Tal, mas que isso pode se exacerbando de alguma forma por diferentes motivos, por coisas que você está vivendo na sua vida pessoal, profissional, amorosa e assim por diante. É isso. Não, sem dúvida. Né? E entrando nisso também, mas só complementando na claro, verdade. Fique à vontade. Nós estamos tendo uma experiência, né, dentro da Santa Casa, né, de desenvolver algumas atividades do Janeiro Branco. E qual que foi a ideia nossa, né, de equipe? Não chamar somente o psicólogo ali para dar uma palestra, mas chamar outros profissionais. Nós tivemos Pilates. Tá. E o que nós ouvimos depois, né, que a profissional foi lá e deu a aula? Marcos, eu não estava sentindo o meu corpo. Né? Eu precisava sentir o meu corpo, estou me sentindo melhor, eu estou com bem-estar. Que entra nessa questão que você falou, que às vezes tanto a ansiedade quanto a depressão ela é muito silenciosa. Exato. E por que ela é silenciosa? Por que a gente não consegue identificar a tempo? Porque a gente está desconectado com o nosso corpo, com a nossa mente. Exatamente. Aquela coisa bem fragmentada. Isso, a coisa vai acontecendo de uma forma tão automática que a hora que, quando você se der conta, né, você já está aí bastante adoecido com isso. Sim, né? Sim. E a questão da depressão propriamente dita, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho aqui pra gente sobre essa questão. Como ela começa a aparecer, porque o que a gente vê muito, né? Muito preconceito, a gente já falou sobre isso em outro podcast, né? As pessoas ainda muito preconceituosas, quer frescura, quer falta do que fazer. Você tem tudo, você é uma pessoa que tem tudo, você não tem motivo para dar depressiva e tal. E na verdade, não é bem assim, né? A depressão é algo que realmente acontece e que muitas vezes ela pode chegar num desfecho muito ruim, né? No mês aí de setembro a gente trabalha as questões de prevenção do suicídio. Sim. A gente não quis falar sobre isso aqui, né? Primeiro que a gente acha que é muito pesado, e segundo porque a gente entende também que a gente tem que ir discutindo com as pessoas para elas irem compreendendo, né? Senão dá a impressão que a gente só vai trabalhar lá no mês de setembro a prevenção do suicídio, sendo que na verdade a gente tem que estar o tempo todo fazendo esse tipo de abordagem. Então queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Os primeiros sinais, os primeiros sintomas, como que a gente vai percebendo? Quem está fora, eu tô aqui olhando para você e tô percebendo que você tá ficando depressivo, e se a pessoa se dá conta, e como que ela se dá conta desse movimento depressivo que ela tá fazendo? Perfeito, Márcio. Eu acho que eu lancei essa questão da falta de conexão da mente com o corpo, porque nesse contexto, às vezes a pessoa não consegue observar, e principalmente quem você ama, né? Você tá ali, você não consegue, até pela correria do trabalho, aquela questão de você produzir, trabalhar muito e não conseguir identificar, né? Então isso acaba sendo muito, muito difícil mesmo, essa falta de conexão. Mas a depressão em si, ela é importante. A gente já falou da questão da tristeza, que era um sentimento, né, que traz essa reflexão. Se eu sou uma pessoa que eu me relaciono, né, eu tenho um relacionamento afetivo, eu trabalho, eu tenho um bom vínculo na comunidade, eu converso, tem pessoas que são mais introvertidas, claro, que tem essa questão da personalidade, mas de repente eu começo a mudar esse comportamento, eu fico mais quieto, eu começo a ter às vezes algumas falas de desvalia, que a gente fala, que aquele pensamento mais negativo, falar um pouco mais, reclamar mais de falta de sentido de vida, que às vezes sai numa brincadeira. Né? Então, quando eu mudo esse comportamento a ponto de perder mais a minha energia, né? Porque às vezes, como eu falei da questão da energia, a gente perde essa energia também, né? Vital, a gente fica mais embotado, a gente fica mais quietinho, a gente começa a ter comportamentos diferentes. São sinais importantes para a gente observar, né? Que pode estar associado também à sobrecarga de trabalho. Então,
mudei meu comportamento, não estou produzindo da forma que eu produzia, né? Não estou perdendo relacionamentos interpessoais, estou me fechando mais, né? É muito comum na questão dos adolescentes, né? Sim. Que se fecham no quarto, aquela coisa que faz parte também. Faz parte da adolescência também, né? A rebeldia, tudo. E saber diferenciar isso é fundamental, né? Sem dúvida, mas quando isso vai para um excesso, a gente tem que tomar cuidado, né? E aí, entrando na questão da depressão, que é diferente da tristeza, como a gente colocou, depressão também, ela é um distúrbio mental, ela tem as suas alterações fisiológicas. A ansiedade, ela vai trazer aquela taquicardia, sudorese. A depressão, muitas vezes, alteração do sono, do apetite, né? Que entra na questão física. A questão mental, as ideações que a gente fala, os pensamentos mais negativos, né? A pessoa, ela, vamos colocar, ela fica mais ranzinza, digamos assim, né? Ela não, é como se ela não visse mais o brilho. E você consegue, se você tiver uma boa sensibilidade, você percebe no olhar. Acho que é muito isso que você fala, né? Parece que a pessoa perde o brilho, né? Principalmente quem conhece, quem convive, vai percebendo esse tipo de comportamento, né? Sim, e isso é muito importante, até quando a gente fala da conexão mente e corpo, para que as pessoas também comecem a ver que conexão que eu estou fazendo com o meu corpo, com a minha mente, né? O que eu estou fazendo por mim? Será que eu estou me doando só pelo outro? Nós, profissionais de saúde, temos muito isso, né? Sim. Eu vou cuidar sempre do outro, mas e de mim? Será que eu não mereço também esse autocuidado? Será que eu não mereço fazer uma caminhada, me alimentar bem, me cuidar, fazer uma terapia? Apesar que eu tenho um entendimento, trago isso comigo, que não é todo mundo que se beneficia de uma terapia, né? Tem pessoas que não conseguem, né? Que não conseguem aderir. Mas nós que já fazemos terapia, né, Márcio? A gente sabe que, assim, é um processo difícil, não é fácil fazer terapia, mas vale a pena. Porque o seu leque, o seu olhar, ele se amplia, né? Você vê as coisas de uma forma diferente. Às vezes você está indo naquele caminho, está dando errado, mas a terapia, ela te ajuda a olhar com outros olhos, né? Ver aquela luz no fim do túnel que às vezes a gente não consegue enxergar sozinho. Eu sempre falo que é desmanchar um novelo que está emaranhado. Fantástico, né? Poético e é verdadeiro, né? É isso mesmo. É isso que o terapeuta ajuda, né? E acho que uma coisa que você trouxe aí que eu particularmente gosto também bastante, que eu fico pensando sobre esse assunto que a gente está discutindo, que é a dificuldade da gente olhar pra gente e da gente também se valorizar, né, Marcos? Sim. Quantas vezes a gente se vê privando de algumas coisas? É porque é pra minha esposa, é pro meu esposo, é pro meu filho, né? É pra minha filha, né? Eu tô fazendo o máximo pra ele, né? E aí depois ele vai fazer faculdade, ele vai embora, né? Como todo processo normal. A gente fez isso, né? Nossos pais fizeram isso, nossos filhos vão fazer isso, nossos netos vão fazer isso. Mas é que num determinado momento, se você toma uma atitude que você vai olhar para si, muitas vezes pode parecer uma coisa meio que egoísta, né? E como que é difícil isso, né? Você acabar fazendo muitas coisas para as outras pessoas em detrimento muitas vezes dos seus próprios desejos, das suas necessidades, né? Porque o outro é mais importante. Sim, exatamente. Eu acho que isso é um ponto muito importante que você colocou. E aí eu vou puxar a sardinha pro lado da psicologia, né? Aí a terapia vai trabalhar, que é uma coisa que a academia não vai fazer, né? Que o Pilates não vai fazer, mas a terapia vai fazer. Eu gosto muito de um autor que chama Carl Jung, né? Não sei se você já ouviu falar. Sim. Carl Jung, eu acho ele fantástico. E ele usa alguns termos, um deles ele fala das sombras, né? Que nós temos sombras. Sombras são os nossos conteúdos mais internos que a gente não quer mexer, que a gente coloca debaixo do tapete, né? Então, o que ele fala, né? Que a psicoterapia, o autoconhecimento é você entrar em contato com as suas sombras para lidar com a sombra do outro. Então, se eu não entendo as sombras, esse lado que está dentro de mim, como que eu vou ajudar? Aí, o que eu faço? Eu projeto. Tudo que é de ruim, eu coloco em você. Tudo que é ruim em mim, eu coloco em você. Eu não admito as minhas falhas, minhas fragilidades, né? Então, este processo ele é primordial. Né? E muitas pessoas que vivem, né, essa fase, esse adoecimento, a depressão, de uma crise de ansiedade, às vezes não conseguem enxergar.
às vezes se sentem culpadas. Exato. Muitas vezes a gente percebe isso, né? Trazem, muitas vezes, eu falo que é um chicote, né? Às vezes até 2, né? E fica se batendo. Fica lá. Eu sou o responsável por isso. Se mutilando, né? Mutilando, literalmente. Por quê? Porque muitas vezes na infância também foi colocado. Se as pessoas entendessem o potencial que elas têm, elas mudariam muito. Às vezes na infância, pai e mãe falam assim, você é feio, você é chato, você é mau, engole esse choro. A pessoa cresce com isso e ela acredita. Ela acredita, né? Ela acredita. Uma das pessoas que ela mais ama tá falando que ela não é capaz, que ela não tem condição, né? Sim, os pais para uma criança são como deuses. A gente não tem, quem tem religião não tem um Deus que acredita. Para a criança são os pais. Então, se os pais estão falando isso, é uma verdade. Então, elas acabam crescendo com isso e acreditando, trazendo essa culpa, trazendo essa cobrança. E isso, com certeza, é um grande fator de risco interno, né? Que aí talvez a gente pode estar avançando na questão dos fatores de risco. O interno, né, que é essa sensação, esse sentimento de cobrança, de culpa. Os fatores de risco aí que você está colocando é quem são as pessoas com uma chance maior. Exato, né? Isso, muito bem. E aí a gente tem os fatores externos, né, Márcio? Que é assim, os fatores socioeconômicos. Né? Quanto que o dinheiro ele impacta na saúde emocional das pessoas, né? Muito, né? Discriminação de gênero, muito. Que o Brasil é o país que mais discrimina, é o campeão, é o que mais mata, né? É vergonhoso. Vergonhoso, né? Políticas, apesar de políticas muito bem estabelecidas, ainda tem muita dificuldade de colocação em prática, né? Sem dúvida, aquela questão do país machista, tudo aquilo. E que é algo que a gente não precisava de lei, né, para incorporar, né? Isso teria que ser algo natural, né? Aí depende de uma lei para que você possa cumprir minimamente isso. Sem sombra de dúvidas. E assim, faltam psicólogos na rede também, né? Que é uma coisa que precisa ser, a gente tem que alertar. A comunidade, ela tá doente, ela tá carecendo de um acolhimento, de uma atenção, de um cuidado, né? E a gente vê isso dentro da área da saúde, né? No nosso dia a dia, dentro do trabalho, né, Márcio? Qualquer empresa, grande parte do absenteísmo é isso, é questões envolvendo saúde mental. Hoje a gente tem percebido muito isso, né, Marcos? A maior parte dos atestados médicos que a gente tem, eles estão relacionados a algum grau de doença mental, né? Sim. Em maior ou menor intensidade, né? Isso não é um problema dos funcionários do hospital, né? Isso é o que a gente está sentindo na comunidade de uma maneira geral. Sem dúvida. Né? O que a gente via antes, né? Hipertensão, diabetes, essas coisas ainda continuam acontecendo. Mas a doença mental, ela ganhou um status que deixa a gente muito preocupado, né? E é óbvio, né? Se você já tem as suas dificuldades internas, né? As dificuldades de você lidar com os sentimentos, com as emoções, e você trabalha num ambiente que é um ambiente também difícil como hospital, que você lida com emoções muito fortes, né? Por parte do paciente, do acompanhante, Sim. da equipe e tudo mais, a tendência disso só piorar, né? E o desafio da questão dos transtornos mentais, né? É que assim, se eu tenho um distúrbio cardiológico, eu vou lá no médico, ele vai fazer um exame e vai encontrar. Vai ver no eletro, né? Vai fazer o exame de sangue e vai ver. Exato. E a mente? A mente não. Que exame que a gente vai fazer para detectar, né, se a pessoa tem uma depressão e ansiedade? Por isso que é um desafio. É um grande desafio. Porque, na verdade, é um sofrimento do quê? Da alma. Da alma, né? Da alma. E a gente precisa falar sobre alma também. A alma não tem a ver com espírito. Exato. A alma é a nossa essência do ser humano. Exato. Nós não estamos falando com essa conotação, né? Sim. Acho que isso tem que ficar bem claro. E aí acho que é importante da gente, mais uma vez, reforçar, né, Marcos, o quanto que é importante o tempo todo a gente estar olhando para isso, né? E se percebendo, trabalhando com as pessoas que estão ao nosso redor, os amigos, os familiares, né? Porque a gente tem condição de ir fazendo essas identificações, né? Percebendo um comportamento diferente, uma alteração de humor, um entristecimento. Isso tudo ajuda a gente a ajudar a pessoa para que ela possa também se ajudar e buscar ajuda, né? Sem dúvida. E esse espaço aqui, ele é um espaço de prevenção. Exato. Né? Por isso que eu até parabenizo essa iniciativa do podcast, porque a gente precisa de mais espaços para isso. Quantas pessoas não estão se beneficiando dessa conversa nossa? Eu me lembro que no período da pandemia, e aí é interessante porque aí vai da sensibilidade de cada um. Uhum. Eu fui muito tocado de começar a produzir vídeos.
Vídeo simples mesmo, pego meu celular e tal e começo a falar de reflexões. Eu estava precisando fazer isso também para me ajudar. É uma forma de você falar também. Exato, né? De se expressar. E assim, eu ouvi muitos relatos de pessoas dizendo: Marcos, você não tem ideia do quanto me ajudou. Eu não tenho condições de pagar uma terapia. Claro que isso não vai substituir. Mas, às vezes, ouvindo uma reflexão me ajudou. A reflexão faz ele... o que ele ouviu faz ele refletir, ele se olhar, ele se rever, né? E isso pode ajudá-lo a despertá-lo para outros desdobramentos, né, Marcos? Sem sombra de dúvidas. E é o que eu falo, Márcio, o ser humano, ele está carente de acolhimento e há uma fragilidade na reflexão. Exato. O que acontece? Aquele famoso efeito manada, né? Que é muito comum nas redes sociais. A pessoa, ela publica algo, você já compra e aí vira aquele... Isso é muito perigoso. Sem dúvida. Isso é muito perigoso. Você chegou a pesquisar para ver, né? Você chegou a refletir o que você está lendo, né? E isso também está associado não só nas redes sociais, mas no nosso dia a dia. O quanto que a gente precisa dar uma pausa e falar, opa, né? Será que é isso mesmo? E o nosso mundo também é um mundo extremamente competitivo, né, Marcos? Muito. Isso também potencializa a ansiedade, pode potencializar a depressão em algum momento, porque desde a escola a gente começa a competir, né? Eu até hoje, particularmente, eu não gosto muito dessa questão onde você chega no final de um ano, você faz a homenagem do melhor aluno, né? Ali você já está colocando um rótulo, né? Verdade. Para o melhor aluno, talvez não, mas para os demais que não foram os melhores, aquele que já se sente muitas vezes desprestigiado, cobrado do pai, cobrado da mãe e tal, ali você tem mais um gatilho, né? Então eu tô colocando isso porque assim, a gente é cobrado para ser o melhor aluno, para passar no vestibular, para ser o diferente na Olimpíada, né? Então quer dizer, desde muito cedo a gente vai sendo massacrado com a competição, né? Tanto é que a gente vê que determinadas profissões são muito valorizadas e outras nem tão valorizadas. Por quê? Porque não tem status. Exato, né? Exatamente. Então a gente é cobrado para sempre ser o melhor, né? Em tudo, enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto pai, né? E essa cobrança é algo que ela interfere no nosso dia a dia e no nosso comportamento e na forma da gente lidar com as emoções, né? E por que a gente tem que ser assim? Então... Né? Por que a gente tem que ser perfeito? Por que a gente tem que buscar ser o melhor sempre? O que é ser o melhor aluno? Exatamente. É só ter a nota ali, o 10 e tal, acabou. E aí? Exato. E o restante, as outras competências? Exatamente. O que as empresas estão querendo hoje, Márcio? Você como gestor. Você não vai ver só nota, você vai ver várias habilidades. Conjunto, né? É o conjunto. E a própria questão de uma competência emocional é algo que fala muito forte, né? Sim. Às vezes é alguém que tem uma excelente pontuação do ponto de vista de avaliação cognitiva, mas tem dificuldade de se relacionar. Que isso é algo... Quando eu falo de relação, é de uma maneira geral. Sim. Que isso é algo que a gente tem tentado trabalhar bastante também no hospital, né? Às vezes eu posso não ter o melhor profissional técnico, mas eu tenho que trabalhar para desenvolver ele, tanto técnico como comportamentalmente. E aí nós vamos trabalhando as diferentes possibilidades que a gente tem dentro do hospital para que ele tenha estrutura, inclusive, para aguentar esse trabalho, que é um trabalho pesado, né? Não no sentido braçal, mas no sentido mental mesmo, né? Você lida com doenças, você lida com diagnóstico, você lida com perda. O tempo todo você tem que estar trabalhando com essa perspectiva, né? E não é uma frescura, né, Márcio? A saúde mental não é uma frescura. Eu falo que às vezes, melhor a forma de dizer, né? Mas assim, você tem uma dor de cabeça e vai tomar um analgésico e acabou. Agora você tá, às vezes, passando com uma angústia muito intensa, não é o remédio que vai resolver. Exatamente. E aí a pessoa tem que se colocar em movimento, porque quando a gente aprende que nós somos responsáveis pelos nossos atos, isso dói. Dói, mas é um processo de transformação. E talvez por isso que as pessoas também neguem um pouco essa busca, né, Marcos? Porque isso causa um estranhamento. Isso também causa dor, você entrar em contato consigo, né? Opa! E como que causa dor, né? Porque a gente vai desenterrando, né? Coisas boas e coisas ruins. Sim. Quando de repente você descobre que o vilão não é o outro, né? É que é a gente. Exato. E ser vilão não é no mau sentido, né?
é que a gente também tem fragilidades. A questão das nossas fragilidades, das nossas responsabilidades, né? E novamente eu coloco, tudo bem. Você reconhecer isso é um passo muito importante para você transformar. Exato. E aí você traz uma outra questão que eu acho bastante importante, que é a questão do imediatismo, né, Marcos? Quando a gente fala de doenças de cunho mental, né, existe assim uma cobrança muito grande, acho que por parte de uma boa parte da sociedade, de que o resultado e o tratamento seja muito efetivo em tempo muito curto. E a gente tem que entender que não é, né? Algumas doenças, elas dependem de medicamento, elas dependem de muita terapia, elas dependem de acolhimento, elas dependem de apoio familiar, elas dependem de uma boa condição social, enfim, são várias as condições que podem levar a essa melhora. E aí é diferente, né? Até um infarto, como você deu o exemplo, né? Ele é muito rápido. Você chega aqui, você fez o diagnóstico em tempo, você bota um stent no coração lá do cara, né? Em 2 dias esse cara tá ótimo, ele tá bem, né? Lógico que ele vai ter que se cuidar da vida e tal, para evitar que isso aconteça novamente. Mas ele tá resolvido o problema. Sim. Na saúde mental, não, né? Em doenças que tem um cunho aí de saúde mental, né? É muito diferente, né? Sem dúvida. E o quanto que é desafiador, né? Você entrar em contato, esse processo também de tratamento que muitas vezes você não vai resolver, né? Em 1 mês, 2 meses, às vezes são questões de anos. Porque eu acho que as pessoas, elas têm uma fantasia, Márcio, de não sentir sentimentos ruins, que no meu ponto de vista muitas vezes são bons. Né? Eu não posso sentir aquela questão tristeza, angústia, mágoa, raiva, nojo, não. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar bem, eu tenho que vestir uma máscara. Eu não posso estar tendo esse sentimento, né? Não posso, não é permitido. Então é muito legal isso que você coloca, porque são sentimentos fundamentais. Até esse conceito, né? Sentimento positivo e negativo a gente tem que questionar. Né? Exato. O que é positivo e o que é negativo e o que isso repercute para a nossa vida. Exatamente. Né? A gente está caminhando já mais para um final do nosso podcast. Queria que você desse uma reforçada na questão do pânico mesmo, né? Quando você desencadeia uma síndrome do pânico, né? Porque as pessoas elas acabam se desesperando muito, né? Normal do processo, né? Como que isso se manifesta e qual que é a melhor coisa para se fazer nesse momento? Primeira coisa, ninguém morre de pânico. Tá. Isso é uma coisa importantíssima. Isso é fundamental, né? Fundamental. Assim, porque a impressão que dá é que realmente você vai morrer, né? Você vai ter um treco, né? Então, assim, você não morre de pânico, tá? Então, essa é a primeira questão. É claro que eu vou ser repetitivo de propósito quando eu falo da conexão mente e corpo, e eu vou dar o exemplo de um colega, né? Um colega trabalhou muito tempo dentro na pandemia e tal, não sei o quê. Acabou a pandemia, estava em mais de um emprego e tal, aparentemente bem. De repente ele começou a ter um ataque cardíaco, palidez, sudorese, pensamento desorganizado, sentimento de desespero e sentimento de morte. Veja as características, quantas são que entra na questão do pânico, né? Muitas, né? Vou morrer. Chegou, né? Precisou ser levado para o PS, frequência cardíaca mais de 200, né? Porque, é o que eu falei, há alterações físicas, né? Depois ele fez fisiológicas, né? Depois ele fez exame de coração, não tinha problema nenhum. Foi a coisa do momento. Foi ali repentino. Na hora ele pensou, eu vou morrer. Claro, gente, que não é fácil, né? Quando você tem. Quando você tá na pele, né? Exato, mas assim, o que você faz? Primeiro, eu não vou morrer. O pânico não vai me matar. Você tem que parar. Você tem que sentar. Você tem que tentar fazer uma respiração mais profunda. São crises, autores colocam, né? Às vezes de 15 a 30 minutos. É muito tempo. Às vezes não dura isso. Mas quando você coloca, não vou morrer, você precisa ter algo de segurança. Tem pessoas, Márcio, que carregam às vezes até medicação no bolso, mas não necessariamente elas vão tomar, que a gente fala que é um amuleto. É uma segurança. Tá aqui no bolso, tal. Se acontecer alguma coisa, vou fazer uso dessa medicação. Claro que é importante que ela passe com o psiquiatra, né, e prescreva corretamente. Mas é o parar.
A depressão, a crise do pânico é uma oportunidade da gente rever os nossos comportamentos. Então, se eu tive isso, é porque talvez a minha vida está muito acelerada, estou colocando muita cobrança. Então, senta, respira profundamente, inspira e expira. Não vou morrer, isso vai passar. Se você tiver alguém junto com você, isso é muito importante. Até pro cuidador. Não fica falando muito no ouvido da pessoa. Simplesmente só piora, né? Só piora. Você chega do lado da pessoa, pega na mão dela e tô aqui com você. É isso, né? A segurança. É a pessoa se sentir acolhida ali e segura por alguém, né? Porque nessas horas a pessoa ela se sente desamparada. E aí, se a gente for percorrer psicanálise, vai ter muita explicação interna aí, né? A gente sabe disso. Mas para o pessoal entender, é um sentimento de muito medo e desespero. Então, ter uma pessoa do lado que pegue na mão, fique junto, sabe? Às vezes toque, fica ali, vai passar. Então, é importante para o cuidador também saber como lidar. Não é uma receita de bolo, obviamente, mas a gente sabe o que não fazer, né? Exatamente. Ficar cobrando, de novo, que frescura. Né? Pô, mas você tá tão bem, né? Você tá tendo esse... Um marmanjo desse tamanho. Desse tamanho, exatamente. Então, são coisas legais, assim, importantes. O cuidador, ele se sente muito impotente, né, Márcio? Assim, por que eu vou fazer, né? Você não vai curar a pessoa e resolver todo o problema, mas você pode ajudar dessa forma. Até porque isso mexe também com as emoções de quem cuida, né? Opa, e como? Então aí já é uma outra esfera que um outro dia a gente pode discutir também. Para mim vai ser um prazer se for chamado aqui para falar sobre. Mas acho que é isso, né, Marcos? A gente veio falando aí sobre a questão da ansiedade, a depressão e da crise de pânico, né? Para as pessoas entenderem. É algo muito concreto, é algo muito real, ele está muito na nossa prática, né? Os desdobramentos disso, eles são ruins quando a gente não consegue identificar, quando a gente não consegue tratar, quando a gente não consegue ajudar as pessoas da melhor maneira possível, né? E que a gente tem que estar muito atento, né? Eu acho que isso é fundamental. A comunidade, de uma maneira geral, precisa compreender isso. Pode estar mais perto do que você imagina, né? E como que eu faço? Como que eu ajudo? Né? Acho que você foi trazendo aí elementos importantes, né? Em alguns momentos precisa, sim, de ajuda médica, né? Médico especializado, psiquiatra, psicoterapeuta, mas a pessoa, de uma maneira geral, né? Ela pode ajudar, né? Qualquer pessoa, de uma maneira geral, pode ajudar, acolhendo, ouvindo, segurando a mão, dando um apoio para a pessoa sair da fase mais difícil, daquele momento mais difícil. Obviamente. É uma técnica isso, né? Obviamente, né? Trabalhei com médico há muitos anos atrás, não vou falar o nome dele aqui, senão ele vai falar que eu estou chamando ele de velho, mas eu achava muito interessante, porque naquela época, 35 anos atrás, estou sendo saudosista, né? Sim. Mas acontecia muito isso, né? Dos pacientes chegarem com crise de ansiedade ou na maioria das vezes com crise de ansiedade. Era mais ansiedade do que mais pânico. Ansiedade do que pânico, né? Então desmaiavam, né, tal. Tá. E eu me lembro que era assim, era muito comum com alguns médicos já fazerem medicação, algum tipo de ansiolítico, tal, pesado. Ele falava assim, coloca ela na sala, a pessoa na sala, né? Na maca, desmaiada, tal, colocava ela na sala, ele e um profissional da enfermagem. Ele conversava 10 minutos, acolhia e tal. A pessoa saía, dava tchau, ia embora, agradecia, sem ter que usar uma medicação, né? Então, quer dizer, o que é isso? O que ele fazia de diferente, né? Lógico que, considerando cada situação pontual, ele sempre foi muito cuidadoso, mas para a gente entender assim, ouvir, né? Escutar, acolher e mostrar essa questão de estar disponível, ela é fundamental para esses processos de adoecimento da nossa cabeça. Às vezes você não precisa falar, né? Exatamente. O não verbal já diz tudo, né? A presença, isso é muito importante mesmo. Né? E da gente entender que tem um tempo também para isso, né, Marcos? Claro. O imediatismo, ele não contribui, né? Então, quero te agradecer mais uma vez, Marcos, por ter participado aqui do nosso podcast. Nós vamos programar um podcast um dia para a gente falar sobre medo. Muito bom, gostei da ideia. Que eu acho que é algo muito interessante também da gente poder discutir. Ativa lá seu YouTube, coloca o sininho, que quando você quiser ouvir sobre medo, nós vamos falar. Que eu duvido que tenha alguém que está nos assistindo que não tenha tido medo uma vez na vida. Que também é natural, é um mecanismo de defesa. Sim, mas quando ele exacerba, ele pode ser doentio e ele pode trazer muita doença pra gente. Sem dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Márcio, pela oportunidade e estou à disposição.
Muito obrigado, Marcos. Não esqueçam, hein? Assinem o nosso YouTube e sinaliza lá no sininho para você ser avisado quando a gente tiver um podcast novo. Até mais.